tranquilo, Jesus meu amigo. A vida eterna me deu. A vida eterna me deu, Jesus. E calmo, sereno, tranquilo. Não se preocupe, pra quem não sabe, foi ensaiado, tá? Era pra ser assim, tá? Não é? A gente ensaiou cada nota. Ensaiou, tá? Você já vai entender por que a gente fez isso. O que vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje. Oi. Deixa eu usar o microfone. Muito bem. Então, o tema da mensagem de hoje é uma sinfonia harmoniosa. A gente ouviu uma que não é nem um pouco agora, né? Chega a doer os ouvidos, não consegue nem cantar junto, porque cada um canta uma coisa, cada um toca uma coisa diferente. Tá. Muito bem, então, abra suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Na segunda já. Então, Paulo aqui ele vai introduzir o nosso maior padrão, que é Cristo, e com as motivações mais elevadas possíveis que ele precisa nos guiar. Então, o texto vai dizer o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar? Pai, obrigada por Tua palavra, Pai. Obrigada porque temos ela, Deus, para nos guiar na vida, Pai, e para entender a Tua vontade para nós. Nos ajude, ó Deus, a estar entendendo a palavra de hoje, Pai, e estar aplicando em nossa vida, Pai. Fala conosco. E me usa, Deus, para levar a Tua mensagem, Pai, e fale através de mim com as pessoas. É isso que eu mais quero, Pai, é isso que eu te peço. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, nesse texto, Paulo nos exorta com 3 argumentos que precisamos lembrar constantemente na nossa vida para que sejamos uma igreja unida e que segue o exemplo de Cristo. Então, a primeira coisa que esse texto vai trazer aqui, somos um. Como a gente pode saber disso? Primeira coisa, o texto vai falar ali que nós estamos em Cristo. E estar em Cristo acarreta muitas coisas. Como, por exemplo, quando a gente está em Cristo, a gente recebe graça antes do mundo ter sido criado. Estando em Cristo, nós somos amados por Deus com um amor inseparável. Em Cristo, nós somos redimidos e perdoados de todos os pecados. Em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Nós temos a vida eterna. Nós somos santificados e sendo feitos santos. E um monte de outra coisa que entra nesse pacote quando a gente é salvo por Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que nós temos tudo isso em comum. Estar em Cristo acarreta tantas coisas, nós temos tudo em comum. E isso deve servir de estímulo na nossa vida para que a gente se esforce a ter unidade e amor uns com os outros, nos irmãos, e não divisão e rivalidade. O que a gente tem em comum é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, estamos em Cristo. Cristo é um e por isso devemos ser um. Não existem corpos de Cristo, existe um corpo do qual a gente participa. Como diz em Efésios 4, do 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, há um só corpo. E a gente vê que na última oração que Jesus faz, conhecida como oração sacerdotal, em João 17, Jesus fala constantemente sobre unidade. Ó Deus, que eles sejam um, como nós somos um. Como eu vou ler aqui, João 17, 22 e 23, diz assim, ó. Dê-lhes a glória que me deste, é Jesus falando com Deus, tá? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Era o que ele mais rogava, que eles sejam um como nós somos um. Então, estamos em Cristo. A segunda coisa... pode passar mais um. Não, volta. Isso. Recebemos as condições para a unidade. Vocês estão vendo um carro ali, né? Imagina que você ganhou um carro 0 km, automático, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, documento pago, tanque cheio e você tem carteira de motorista. Você tem todas as condições propícias. Então, legal, né? Um carro top, que tem tudo. O problema é que você tem preguiça de dirigir e prefere deixar o carro na garagem. E ir andando, como você normalmente faz, né? Porque é mais cômodo, é mais fácil. Não parece bem absurdo essa ideia? Então, pensa comigo. Deus nos abençoou com tudo o que é preciso para sermos unidos e estarmos unidos. Motivação, amor, um só espírito, compaixão. Às vezes o que falta é a gente tirar o carro da garagem, usar ele e fazer a nossa parte para que a gente viva em unidade. Já ganhamos o que é preciso. Tudo que Cristo nos deu se torna propriedade pessoal nossa. E por isso, quando nós estamos nele, nós podemos ter esse afeto e misericórdia uns pelos outros, para andar em unidade. Terceira coisa, devemos buscar a unidade. Tudo que foi dado à igreja coopera para a unidade dela, mas isso não isenta o corpo de buscar. Há uma diferença entre unidade e uniformidade. Deus não quer pessoas iguais, umas às outras, mas diferentes, com seus jeitos diferentes, que respeitem as diferenças umas das outras e que isso não impeça de exercer uma unidade. Vamos ver o que o texto traz. Ele fala sobre o mesmo pensamento. Ter a mente de Cristo. Pensar de acordo com o que está na palavra que Deus nos deixou. E não é pensar igual em tudo, de novo, não é pensar igual em tudo, mas nas coisas essenciais, como, por exemplo, Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, a Bíblia é o nosso único manual de regra e prática. Essas coisas, as coisas essenciais, a gente tem que ter o mesmo pensamento. As coisas secundárias, não é preciso, mas não é por elas que a gente deve entrar em briga, em discussão, em rivalidade, não olhar na cara do irmão porque ele pensa numa coisa assim, bem insignificante de modo diferente. Não, a gente deve deixar essas coisas secundárias de lado e ver o que a gente tem como coisa essencial juntos. Mesmo amor. E o amor, nós sabemos, né, que o amor bíblico ele não se resume só a sentimentos, nem só a atividades de ajuda ou ações, mas é o amor que se doa completamente em prol do outro e se entrega como servo de Deus. E é esse amor que devemos viver. Ele é o nosso maior mandamento, certo? Um só espírito, ou uma só alma, ou em um acordo, indica atitudes harmoniosas que se mostram em forma de ações que se importam e se doam para cooperar e servir de todo o coração. Está aqui dentro também. Não é só o que eu faço fora, mas tem que estar dentro. E, por fim, uma só atitude. O verso 5, logo abaixo, ele vai falar que seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. O Bernardo, semana que vem, vai estar pregando sobre o que é essa atitude que ele teve por nós, e a gente vai entender um pouco melhor. Mas, em resumo, é a atitude de quem sai de sua posição elevada, de glória, e se humilha para servir aos outros. Na vida cristã, a gente vive sempre na tensão do já e do ainda não.
Como, por exemplo, nós já somos um, mas devemos buscar ser um. Como também com a santidade, por exemplo. Nós já somos santos, mas devemos buscar ser santos. Então, a gente vive nessa tensão. Então, não é porque a gente é um só corpo que a gente não deve buscar isso. Ah, não, já está pronto. Não, a gente deve buscar isso. Então, com todas essas coisas que temos em comum com Cristo, as condições para a unidade que recebemos dele, quando formos salvos, temos a missão de buscar viver a unidade. E o que você tem feito para colaborar com isso? Você tem feito a sua parte? Você tem focado nas questões secundárias e talvez não olhado para a cara de alguns irmãos por causa disso? A gente deve sempre olhar para a nossa vida para que a gente não seja a pecinha que tira a unidade da igreja. Então, segundo ponto. Somos iguais perante Deus. É o que vai falar o versículo 3. Pode passar? Então, pensa num banquinho agora. Estou subindo no banquinho. Quando a gente está na sociedade, a gente vive em várias classes diferentes. Na empresa, uma pessoa tem uma posição superior à outra, uma manda na outra. A gente tem várias diferenças nisso. Um é superior ao outro. E acontece muito das pessoas que estão em posição inferior e serem desprezadas pelos superiores, serem tratadas mal. A gente vê muito isso na sociedade. E muitos são desprezados, mesmo sendo importantes, porque precisa ter trabalhadores, e entre outras questões também. Mas na igreja, que são as pessoas, a gente tem que descer do banquinho. Não importa qual posição que a gente está lá fora, não importa se for a mais alta posição que a gente exerce. A gente deve descer, abaixar às vezes o nariz que está muito empinado e ser humilde. A gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Às vezes a gente fica achando porque eu tenho tal posição, eu posso na igreja assumir tal posição, eu posso olhar as pessoas de tal jeito. Mas todos somos iguais perante Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Em Gálatas 3:28, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então não existe diferença de raça, de gênero, todos são um em Cristo. Não tem por que você olhar diferente para o outro por causa disso. Então, a primeira coisa que vai trazer aqui, pode deixar aí, tá? Nada a fazer por egoísmo ou vaidade. Vaidade é uma característica de quem tem orgulho, de quem tem um conceito exagerado das suas qualidades, que é soberbo, arrogante, que se acha grandioso e quer que os outros, reconheçam isso e o elogiem por causa disso. E o egoísmo funciona da mesma forma, tem a sua raiz no orgulho. Será que eu não estou impedindo os outros de servir a Deus em alguma posição, pois eu acho que apenas eu sou capaz de fazer aquilo? Pode acontecer. Deve ser algo diagnosticado em nossas vidas e tratado. Segunda coisa, humildade, não superioridade. Em primeiro lugar, o cristão verdadeiramente humilde aceita a si mesmo. Romanos 12:3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a gente não deve ter um conceito nem muito alto de nós, nem muito baixo. Deve ter um conceito equilibrado de quem nós somos. E o que é humildade? É o pensamento que leva em conta o pequeno e o insignificante. É se entregar a Cristo para ser servo, a fim de que sua vida e seus talentos sejam usados para a glória de Deus e a edificação dos outros. É ter o prazer em realizar o serviço menos aparente, muitas vezes de bastidores, deixando com alegria os outros mais importantes e que obtêm mais reconhecimento. O que não é humildade?
não é elevar uma pessoa não preparada e colocar ela numa posição que ela é incapaz. Nem o medo de assumir alguma responsabilidade e o comodismo que vai ficar mascarado de humildade para fugir das grandes tarefas. Então, tem que ter um equilíbrio bem sutil aí para você ser uma pessoa realmente humilde. É ocupar tanto a posição alta como a baixa com a mesma fidelidade e alegria. Então, eu posso estar aqui cantando alegre, mas eu posso estar lá atrás fazendo um trabalho que ninguém vai ver com alegria também. E, por fim, o nós está acima do eu. Vai além do eu. Que é o verso 4. Você já jogou vôlei? Na faculdade, nos últimos tempos, nós jogamos bastante. E é interessante ver como funciona o jogo, né? Cada um tem a sua posição, mas quando você só fica na sua posição e não abre, às vezes, para cobrir a do outro, o jogo não flui. Você só fica parado aqui, se veio a bola no meio, eu vou pegar a bola no meio. Se for um pouquinho para o lado, já não é minha, né? Não funciona, o jogo não flui. E assim acontece também conosco, se a gente for pensar. Nós temos a mania de sermos individualistas e apenas cuidarmos das nossas coisas. Às vezes vemos que os outros estão precisando de ajuda, mas não dá tempo, é muito despendicioso. Eu quero ficar na minha posição, não, por que eu vou cobrir a posição do outro? A minha está bem confortável aqui, eu vou ficar aqui, quando vir a bola eu pego aqui. Mas, porém, não tem como ser igreja se cada um olha apenas para si. Não vai fluir, não vai dar certo. A igreja não é só você, não é só eu. A igreja somos nós e devemos ser um. Então, precisamos, de acordo com o versículo 4, cuidar da própria vida. Aqui não diz, agora cuide só dos outros e esqueça a sua posição. Não. O versículo fala que a gente não deve cuidar não só da nossa própria vida, mas também da vida do outro. Não devemos negligenciar e nos tornar um peso para o outro. Agora eu vou cuidar dos outros e os outros que cuidem de mim. Daí não dá certo, deve ficar um peso morto ali para os outros ter que cuidar. E a segunda coisa, então, é cuidar dos outros. Devemos ter um olhar de amor e preocupação com as necessidades do irmão. E não é se tornar um capacho dos outros e ceder aos caprichos e desejos para manter a unidade. Não é isso. Se cada um lembrar do próximo, ninguém será prejudicado, nem sobrecarregado. O que a gente vê muito na igreja, não sei qual que é a realidade aqui, mas acontece um se sobrecarregar com tudo e o outro nem vê o que está acontecendo, nem se importar, porque está cômodo na sua posição, na sua situação. O impulso para isso deve ser olhar para Jesus e a sua atitude, o que ele fez por nós. Bom, depois de tudo isso, fica mais fácil entender a música do início. Cada um precisa estar fazendo o seu papel para que a igreja esteja em unidade. O ritmo precisa estar bem compassado, os instrumentos devem tocar no mesmo tom, seguir os acordes direitinho, as vozes precisam estar afinadas e cantar no tom, devem cantar todo mundo a mesma coisa para dar certo, para que assim a música fique harmoniosa. Senão, ninguém vai querer ouvir, nem consegue cantar junto, né? Então, para nós relembrarmos, pode passar. Como a gente pode viver, então, numa sinfonia harmoniosa, que seria como a gente pode viver em união? Lembrando que nós somos um em Cristo, com todas as condições para a unidade e o dever de buscá-la. Mais uma vez, você tem buscado a união, a unidade entre os irmãos, ou você tem sido instrumento de divisão e rivalidade? Segunda coisa, somos iguais perante Deus. Então devemos ser humildes, descendo do banquinho, servindo aos outros. E aí, qual é o seu nível de humildade hoje? Você está sendo humilde? E a última coisa, então, o nós está acima do eu.
vai além do eu. O mundo, e muito menos a igreja, gira em torno de suas próprias necessidades. Existe o outro, que precisa da nossa ajuda e cuidado. Você tem olhado para o lado e cuidado do seu irmão? Você tem visto o que ele está passando, tem acompanhado a vida dele? Ou você nem sabe direito qual é o nome dele? Às vezes acontece. Que Deus nos dê a disposição para buscarmos a unidade e sermos melhores. Porque não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Mas, como igreja, é o nosso dever buscarmos sermos um. E assim que a sociedade vai ver, as pessoas vão ver a diferença. Porque a gente vê muita rivalidade, muito sentimento de superioridade lá fora. Mas aqui a gente deve ser diferente. Vamos orar? Pai, muito obrigada por tua palavra, Senhor, porque a gente pode aprender com ela. Nos ajuda, Pai, a gente é tão imperfeito, tão falho, Pai, e a gente precisa da tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos ajude, Deus, a detectar as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Nos ajude a sermos humildes, Pai. Nos ajude a lembrar do nosso irmão, a amá-lo, Deus, com todo o nosso ser, Pai, e a demonstrar isso. Nos ajude, Deus, a sermos um, como o Senhor e o Pai são um. Te peço por isso, Pai. Esteja conosco, Pai. Esteja atuando nessa igreja, para que ela chegue, Deus, à plena unidade. É isso que te pedimos, ó Deus. Te rogamos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa última música que nós vamos cantar hoje, peço para os irmãos ficarem de pé novamente. Ela fala que Jesus, através dessa unidade aí, nos tornou seus filhos, né? Então nós somos livres, nós somos perdoados porque Ele nos salvou através do seu Filho. Perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu por mim.
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Amém? Todos tenhamos uma boa semana.